professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do nono ano. E o assunto é revisão geral. Questão 1. A formação de blocos econômicos se tornou essencial para o fortalecimento e expansão econômica do mundo globalizado. Quais são os principais objetivos da formação desse bloco? Então ele quer saber por que você vai formar um bloco econômico. Bom, a formação de blocos tem como principal objetivo estabelecer condições para dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado. Então, muitas vezes, as regras internacionais não vão conseguir responder a todas as questões. Então, quando dois países têm um objetivo, ou um grupo de países tem o objetivo de direcionar o seu fluxo de comércio, ou seja, o Brasil tem a ideia de fortalecer a integração regional. Como é que ele faz isso? Ele cria um grupo, ele cria um bloco econômico que tem o objetivo de fortalecer as relações e priorizar o comércio entre aqueles países. Então, você vai criar regras que vão facilitar esse processo para que o consumidor tenha mais acesso às empresas do outro país e não de um terceiro país que não seria esse país que eles têm a ideia de dinamizar as suas relações. Essas organizações realizam a redução ou eliminação das barreiras fiscais, impostos de importação e exportação entre os países integrantes do bloco. Esses acordos são formalizados por meio da Organização Mundial de Comércio, a OMC. Então você cria uma regulação para tentar dinamizar esse processo. Então a ideia principal é essa, que você crie um modelo de dinamizar esse processo através desses blocos. Muita gente vai dizer que isso é ruim para o comércio internacional, uma vez que o OMC acaba perdendo um pouco de força e que o comércio fica mais regional. Mas de fato a ideia é que você crie uma área de circulação prioritária dos produtos. Questão 2. Eles têm vários blocos econômicos, alguns deles reúnem somente países de um mesmo continente. E outros, numa tentativa de maximizar as relações comerciais globais, são integrados por nações de várias partes do planeta. São exemplos de blocos econômicos, exceto A. União Europeia, B. Mercosul, C. NAFTA, D. BRIC e E. APEC. Então, qual desses não é um bloco? BRIC. Vamos entender o que cada um desses blocos representa e por que o BRIC não é. Bom, a alternativa D é a alternativa correta porque a União Europeia é um bloco econômico formado por nações da Europa. Inclusive o modelo de bloco é o bloco mais integrado que tem, né? Então, atualmente a União Europeia está no estágio mais avançado de um bloco econômico e adota uma moeda única, então também é uma união monetária entre os seus membros. Nem todos os países da União Europeia adotam o euro. Então, você pode ser parte da União Europeia, mas não ser parte da zona do euro. A Inglaterra, por exemplo, é um exemplo disso. Entre seus membros, possibilitando a livre circulação de capitais, serviços, pessoas no interior do bloco. Então é um estágio mais avançado de união, ela é uma união monetária. O Mercado Comum do Sul, Mercosul, é um bloco econômico sul-americano formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E recentemente a Venezuela e a Bolívia estão em processo de entrar nesse bloco, né? Você tem um processo e existem outros membros associados também. O Mercosul não é uma união econômica, ela é uma união aduaneira, então você tem uma área de livre circulação, né? Você tem os produtos para circular livremente dentro do bloco e você também tem uma tarifa externa comum, então todos os produtos que vão entrar no país vão pagar, nesses países vão pagar o mesmo preço, né? Então é uma maneira também de você integrar mais o bloco. C. NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, é um bloco econômico composto de 3 países norte-americanos: México, Estados Unidos e Canadá. Muitas pessoas vão argumentar, né, o México acaba sendo o que tem o menor desenvolvimento econômico dos países, mas ele é muito importante porque ele vai dinamizar a economia do norte, né, vai integrar ainda mais essas regiões. Já o BRIC, formado por Brasil, Rússia, Índia e China, a África do Sul também já está sendo considerado um BRIC, então muita gente chama de BRICS, né, coloca um S aí no final, representando South Africa, né, então alguns já vão acreditar nisso. Não consiste no bloco econômico e sim numa associação comercial. É um grupo de países que se associam em algumas agendas, né? Esse termo BRIC é uma referência aos 4 países que, segundo os economistas, segundo o economista John Neal, né, que fazia parte de um grupo de previsão econômica, né, a Goldman Sachs, vai dizer que essas serão as maiores potências econômicas até 2050. A E é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a APEC, é também um bloco econômico formado por nações de diferentes continentes, aí o que vai ligar eles ao Pacífico. A APEC atualmente é um bloco econômico mais dinâmico do planeta, porque ele vai pegar toda aquela integração do Pacífico. Então aqui a gente vê, por exemplo,
que todos esses aqui são configurados como bloco, menos a alternativa B, o BRIC não é bloco. Questão 3. Os blocos econômicos podem se diferenciar somente conforme os acordos estabelecidos pelos países integrantes, né? Podendo ser zona de livre comércio, que você não tem uma tarifa interna dentro desses países, você pode, ou você tem uma tarifa muito baixa. Então, o Brasil, digamos, tem uma zona de livre comércio, um acordo de livre comércio com a Argentina. Então, o que é produzido, o produto que é produzido no Brasil, ele entra na Argentina pagando ou muito pouco ou não pagando nada. Então, ele entra muito competitivo no mercado argentino e vice-versa. União aduaneira, que é uma zona de livre comércio mais uma tarifa externa comum. Então, todos os países que vão comercializar com aqueles países que fazem parte do bloco vão pagar a mesma coisa. Então, por exemplo, o Brasil e a Argentina precisam comercializar produtos industrializados que não são produzidos aqui no Brasil. Então, eles vão acordar que esses produtos vão receber uma tarifa menor, são mais baratos, vão entrar aqui mais baratos. Já dentro do mercado do Brasil e da Argentina, do Mercosul, digamos assim, a gente tem bastante produção de carros e bastante produção de eletrodomésticos de linha branca, né, geladeiras e tal. Então não é interessante para esses países que você tenha a competição externa. Então o que eles vão fazer? Vão criar uma taxa maior para esses produtos quando entrarem no Brasil, nos países, né, não só no Brasil, seja competitivo. Então você cria também essas tarifas externas comuns para facilitar isso, né? Você tem a União Econômica e Monetária, que é o caso do Mercosul, aí você tem uma grande integração entre os países, né? A União Econômica você vai estabelecer critérios iguais, você pode criar um banco, você cria uma regulação unitária, e a União Monetária você cria uma zona onde você tem uma moeda unificada, que é o caso da zona do euro. Nesse sentido, marque verdadeiro ou falso para as características verdadeiras das vertentes dos blocos econômicos e falso para as falsas. Na União Aduaneira é permitida a livre circulação de pessoas entre os países membros, como por exemplo o caso da União Europeia. Falso. União aduaneira não tem livre circulação entre pessoas. A União Econômica você estabelece a livre circulação de pessoas, tá? E a União Europeia não é uma União aduaneira, ela é um mercado comum, ela é uma União Econômica e Monetária. Então você está duplamente errado. B. A União Econômica e Monetária consiste no estágio mais avançado dos blocos econômicos, se caracterizando pela eliminação das tarifas alfandegárias, livre circulação de capitais, serviços e pessoas, além da utilização de uma moeda única. Verdadeira. Quando você tem a União Econômica e Monetária, você tem uma moeda única. Se tivesse escrito, isso aqui é uma União Econômica, isso não seria verdade. Né? Você pode fazer parte de uma União Econômica, como a gente falou aqui, a Inglaterra, o Reino Unido, ele faz parte da uma União Econômica, ele faz parte da União Europeia, mas ele não faz parte da zona do euro. Então ele faz parte, ele aderiu à União Econômica e não aderiu à União Europeia, da União Monetária, né? Não faz parte da zona do euro. Então essa é uma alternativa correta. C. A zona de livre comércio é um tipo de bloco mais restrito, estabelecendo somente redução ou eliminação de barreiras fiscais. Exemplo, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA. É uma alternativa verdadeira, né? A área de livre comércio é uma área que só vai estabelecer questões comerciais. Então, comércio, o fluxo de pessoas, né? Questões de legislação interna, tudo isso fica fora dessa organização. Bom, alternativa D. O mercado comum se caracteriza pela redução e eliminação de barreiras alfandegárias, além de possibilitar a livre circulação de pessoas e capitais. Não é utilizada a moeda única entre os países integrantes. Verdadeiro. Se é só mercado comum, não tem moeda única. Para ser moeda única, você também tem que ter uma união monetária, como a gente tinha visto na outra alternativa. A União Econômica e Monetária se limita à redução de barreiras fiscais e não permitindo a livre circulação de capitais. Falsa. A União Econômica e Monetária é o estágio mais avançado. Então você tem a livre circulação de bens, capitais, pessoas e também de mercadorias. Então esse aí é o estágio mais avançado que a gente viu e a União Europeia corresponde a esse tipo de avanço. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!